Vamos abrir a palavra do Senhor, a doce palavra do nosso Deus, no Salmo 42. Mas nós leremos não apenas o Salmo 42, estaremos lendo o 42 e o 43, e eu vou explicar o motivo por que faremos isso. Em vários manuscritos, e inclusive algumas traduções, o Salmo 42 e o 43 são, na verdade, um salmo só. Se você observar, você verá que aquilo que nós chamamos de paralelismo no Salmo, que tem a ver com a estrutura, como os salmos são construídos. Há aspectos didáticos muito interessantes quando nós falamos da literatura de sabedoria, em especial os salmos. Se você observar, basicamente os dois salmos falam das mesmas questões e há um paralelismo entre os dois salmos. Então nós vamos ler, na verdade, como se fosse um salmo só. Um salmo só. Vamos ler o Salmo 42 e vamos continuar a leitura até o final do Salmo 43. Amém? Então, Salmo de número 42, o título dele está escrito assim: para o mestre de música, um poema dos coraitas. Assim diz a Escritura: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao meu Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesses de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem a agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Há uma onda assustadora de líderes, de pastores, que têm vivido um nível tão profundo de esgotamento, ao ponto de nós recebermos, infelizmente, às vezes mais de uma notícia por semana, de um líder, muitas vezes jovem, com uma família, que caiu na tentação do suicídio. Na verdade, o que nós estamos vendo é que na sociedade e também na igreja,
há vários níveis de esgotamento que as pessoas estão suscetíveis e que tem afetado os nossos lares, tem afetado as nossas vidas. Evidentemente, não é simples nós falarmos aqui de quais seriam essas causas, porque elas são muito variadas. Há pessoas que podem estar lidando, por exemplo, com um quadro de depressão, de transtorno de ansiedade, até às vezes por um problema simplesmente hormonal, como também fruto de uma história de lutas, de guerras, de perdas. Há outras pessoas que não estão lidando com um nível, diríamos assim, de doença mental. E, por favor, eu não estou falando aqui de determinadas psicoses. Eu estou falando de doenças que afetam as pessoas, elas não estão loucas, elas têm consciência, elas têm racionalidade, mas elas estão debaixo de profunda dor emocional. São doenças. E como eu disse, desde um problema hormonal até uma sobrecarga da vida, pode levar alguém a um quadro desse. Mas mesmo que não seja o meu caso, o seu caso, um quadro de depressão, um nível de doença mental, muitos de nós estamos enfrentando um profundo esgotamento. E isso tem muito a ver com a nossa espiritualidade. Isso afeta muito o nosso dia a dia com Deus. Quantas vezes você, por exemplo, desejaria ter uma vida muito mais efetiva de oração? E quem sabe tem sido difícil para você orar. Você chega aqui num domingo, é abençoado pelos louvores, pela palavra, se sente renovado. Mas quantos vieram aqui nessa noite, nesse culto, quase que tendo que ser encarregados, por falta de motivação, de encorajamento, por um cansaço interior? Às vezes, chegaram aqui dizendo assim: eu vou pela fé, eu vou crendo que Deus irá de alguma forma me alimentar e me motivar. Mas você teve que lutar com a sua falta de energia, na sua própria espiritualidade, na sua capacidade de ter alegria nas coisas de Deus. Infelizmente, nós não temos nessa noite como falar dessa relação, quando nós estamos apenas desencorajados ou até certo ponto esgotados, e quando de repente nós estamos até enfermos. Mas eu espero que a palavra dessa noite, mesmo sendo sobre esgotamento espiritual, traga um alerta para você, cujo esgotamento não é apenas espiritual. Você que precisa, às vezes, de tratamento. Eu vi há pouco tempo atrás um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes é um pastor presbiteriano, um avivalista, um homem que é conhecido pela sua piedade. Mas há uma outra característica que eu admiro muito no pastor Hernandes: o seu equilíbrio. E nesse vídeo, ele falando especificamente sobre depressão, ele diz o seguinte: depressão a gente trata com terapia, com remédio e com muita fé, com muita oração. Depressão a gente trata com terapia, com remédio e com muita fé, muita oração. Há pessoas que não estão apenas esgotadas espiritualmente, há pessoas que estão enfermas. E em nome de Jesus, se você está passando por um nível de desgaste assim, essa noite nós vamos tirar um peso das suas costas. Nós vamos tirar um peso das suas costas. Quem sabe há uma visão triunfalista, equivocada, uma pseudo-espiritualidade, que ao invés de fazer com que você se sinta gente de carne e osso, tenta transformar você num super crente que você não é e nunca foi. Mas muitos de nós aqui não estamos precisando, talvez, nem de terapia e nem de remédio, mas precisamos de muita fé. Às vezes não estamos doentes, mas estamos precisando de encorajamento, estamos precisando de renovo, estamos precisando das motivações corretas para uma vida mais intensa na presença de Deus. E por que eu penso que esses dois salmos, que nós lemos como um bloco só,
eles podem nos ajudar muito a respeito desse tema do esgotamento espiritual. Primeiro, porque nós estamos lendo um texto que revela alguém espiritualmente esgotado. Nós estamos diante de alguém, e veja só, isso é muito importante quando nós analisamos qual é o sentido e a razão de ser do Salmo. Talvez um dos textos mais estruturados no sentido de propósitos específicos na Bíblia são os Salmos. Você veja que a gente ama muito os Salmos porque a gente se identifica muito com eles. Agora, o que são os Salmos? É uma coletânea de poemas, de canções, que serviam como uma base didática ao povo, para adoração, mas para a instrução do povo também sobre a vida com Deus. E aqui nós temos 2 salmos retratando alguém num nível profundo de esgotamento na sua relação com Deus, inclusive. Não está aqui à toa. Não está aqui por acidente. Não está aqui simplesmente porque alguém achou bonito. Eu até acho que tem muito crente que quando chega no Salmo 42 ele pula. Porque ele fala assim, nossa, esse cara aqui está depressivo demais, está triste demais. Deixa eu pegar um salmo aqui que o camarada está mais feliz. Né? Aí, ó, quão bom e agradável. Aí, ó, o 47, logo depois, gente. Batam palmas vocês, todos os povos. Aclame a Deus com cantos de alegria. Não, deixa esse negócio de tristeza para lá, deixa não. Está aqui porque nós precisamos tratar disso. Porque nós precisamos falar sobre isso, porque Deus tem a nos ensinar sobre esgotamento espiritual. Tem tanto a nos ensinar que na Bíblia nós temos vários personagens, muitos personagens, homens e mulheres de Deus, mas que chegaram num momento extremo. Como, por exemplo, você acha que foi a oração de Ana lá no templo? Ela humilhada, dentro daquela cultura, que via a mulher estéril como uma mulher amaldiçoada, os anos passando, a angústia dela aumentando. Se uma mulher começa a orar aqui na igreja, ao ponto da gente falar assim, calma aí, o que está acontecendo? Diminui. E a gente olha e vê assim, essa mulher está desesperada. Que ponto estava o coração daquela mulher? Como estava o coração do profeta Elias, quando ele chega no Monte Horebe e se esconde dentro de uma caverna? Ele não diz, eu quero me matar, mas ele diz, o Senhor podia me matar, Deus. Como estava Davi fugindo de Saul e também encurralado, acovardado, dentro de um lugar escuro, ele diz, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E quando nós vamos para a história da igreja, muita gente que a gente admira, muita gente boa, muita gente usada por Deus, já viveu dias de profundo esgotamento espiritual. E muitas vezes, inclusive, esses dias é que deram ensejo a uma nova etapa, a uma nova fase, a um recomeço, a uma reconstrução. Eu acho que só isso tira muito peso das costas de vocês e da minha, vocês não acham, não? Anos atrás, pregando no Peru, fui a uma igreja muito maior do que a nossa. Conheci o pastor naquela ocasião. Terminou o culto, ele falou, eu quero falar com você, Jean. E nós fomos então num restaurantezinho lá em Cusco, pagou o almoço, e a gente já estava saindo quase na hora da janta, porque ele estava falando, o quanto ele estava desgastado, sofrido, o quanto ele estava amargurado, o quanto as coisas estavam sendo difíceis em casa. Aí quando ele falou, e eu também dei algumas ideias para ele, e aí nós oramos, e eu falei assim, agora nós vamos embora. Aí eu fiz uma pergunta para ele, por que o senhor que me conheceu hoje está dizendo
tudo isso para mim? Aí ele falou assim para mim: porque você mora no Brasil. Você vai voltar para a sua terra. E aí eu posso agora desabafar e voltar a ser aquele homem triunfalista. Só bênção, é bênção, irmão, é bênção, irmão, é bênção, só bênção, bênção, bênção. Ó, se você não está na bênção, irmão, o que está acontecendo? Desempenho, energia, tal, nunca pode estar doente. E eu disse para ele: por favor, você precisa de um amigo aqui, de carne e osso. Você precisa de alguém que você não espere 5, 10 anos para contar tudo isso, que você possa sistematicamente ser você. Faz isso, meu irmão, em nome de Jesus. E a palavra de Deus está aqui mostrando que existe espaço para a gente ser tratado, existe espaço para a gente ser curado, existe espaço para a gente ser renovado, mas nós precisamos encarar esse fenômeno, caso nós estejamos vivendo debaixo dele. Algumas possíveis causas do esgotamento espiritual. Veja, por exemplo, o verso 10, que coisa interessante. O que diz o verso 10 do capítulo 42? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo: onde está o seu Deus? E quando nós vamos para o capítulo 43, essa mesma ideia de luta espiritual reaparece. Longas lutas espirituais podem nos levar a um esgotamento espiritual. Lutas contra Satanás, lutas contra a nossa própria natureza, lutas em relação à visão desse mundo, à cultura desse mundo, o jeito de pensar desse mundo, nos oprimindo. Uma ovelha muito querida e muito doce, que eu já pastoreio há muitos anos. Há poucos dias, sua mãe me escreve: ela está fora aqui da cidade, está em São Paulo. Como ela foi tratada em público, no meio de uma equipe, numa residência médica, simplesmente porque o líder que estava ali descobriu que ela é uma pessoa que crê em Deus e tem um relacionamento com Jesus, e a humilhou. Muitos de nós talvez estejamos vivendo embates, lutas espirituais, levantes de Satanás e seus demônios, lutas contra a nossa própria carne de maneira sistemática, e isso pode nos levar a um nível de esgotamento. Perseguições constantes, como nós vemos descrito aqui nesses dois salmos. Aí no capítulo 42, no verso 9, também nós vemos essa realidade. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair aí vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? E quantas vezes o salmo remonta? Gente dizendo: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Quantas vezes, ao vivermos o Evangelho de um modo sincero, nós teremos que lidar com perseguições, com incompreensões, com levantes de pessoas, com gente com peso de acusação. Veja também o versículo 1 do Salmo 43, faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos. A gente não lida só com gente boa. Muitas vezes nós estamos lidando com gente má. E isso, evidentemente, pode tirar, minar muito da nossa energia emocional, da nossa condição espiritual. E além das lutas espirituais e perseguições que às vezes podem ser constantes, tem aquilo que eu coloquei aqui como tribulações em cascata. Veja o verso 7, que coisa interessante. Abismo chama o que, gente? Chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras. Quem aqui já foi nas cachoeiras em Pirinópolis? Levanta a mão.
Você vai entender essa imagem aqui do salmista. Imagina você descendo lá de cima de uma cachoeira daquela, desgovernadamente. Aí tem um pedaço da cachoeira que faz assim, aí tem uma pedra, joga água, tem a outra pedra, né? O que vai acontecer? Você vai despencando, pá! E lá vem a água e te joga para baixo de novo, e vem água, joga para baixo de novo. Essa é a imagem. Alguém caindo no abismo, e as águas dessas cachoeiras fazendo com que ele role cada vez mais, e caia mais, e caia mais. E o contexto desse verso aponta para essa ideia, então, de tribulações, de lutas constantes. Só que há uma coisa interessante, porque ele diz assim: todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Mas tuas ondas e vagalhões, ele está falando com quem nesse texto? A quem ele está dirigindo a sua palavra? O que vocês acham, irmãos? A Deus. Então, evidentemente que aqui, no verso 7, não são os inimigos. A Escritura nos esclarece que Deus nunca irá nos tentar, porque Ele não tenta ninguém, Ele é santo. Mas Ele irá nos provar. E provação tem a ver com as tribulações que batem à nossa porta, e não foi Satanás que pôs. De vez em quando eu oro e falo assim: Senhor, o Senhor resolveu mandar luta, tribulação no atacado, hein, Senhor? Não mandou no varejo, veio no atacado, veio de caminhão, parecendo caminhão do Faustão. Ganhou! Pá, 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 pá. Mas isso nunca aconteceu com ninguém de vocês. Isso acontece com a gente. Nem te conto, pastor. Nem te conto, pastor. E muitas vezes é Deus que está mandando. Mas como eu e você, nós somos de carne e osso, nós somos gente, e gente muito mais fraca do que a gente pensa, né? Olha que coisa maravilhosa nós cantamos hoje, né? Eu sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado. Será que está pronto mesmo? Porque você acha que não dói, não? Você acha que para você ser quebrado é uma coisa light, tranquila, a marretinha de Deus no vasinho de barro que é você? Deus chega lá e fala assim: ô meu servo, pim, um trincadinho. Não. E aí, como a gente é gente, às vezes esse negócio cansa. Às vezes a gente fica sem energia. Muitas vezes nós temos dificuldade de orar, de crer, de reagir. E que sintomas eu posso ver aqui nesse texto de que talvez eu esteja chegando num nível de esgotamento espiritual? Por exemplo, o que a gente vê nesse texto de uma maneira muito contundente? Um nível profundo de tristeza. Tristeza. Ora, meus queridos, nenhum de nós terá o tempo todo alegrias. Estaremos alegres e felizes o tempo inteiro. Tem gente que parece que está alegre e feliz o tempo inteiro, mas só essa pessoa que sabe como isso, na verdade, é um estilo. Não é que a pessoa é desonesta, mas é uma forma de proteção. Alguns se protegem de outro jeito, só lamentando, só lamentando, só lamentando. É duro, né? Até quando vai agradecer a bênção, e já tem gente que, não, está tudo bem, está uma bênção, papapá, estou tirando de letra, mas só o Espírito Santo que vai lá e sonda, e vê a dor, vê o sofrimento, vê às vezes o abatimento, vê as lágrimas que rolam de madrugada. Chaplin dizia o seguinte, né? Uma das frases dele, que ele gostava de dançar na chuva, porque na chuva ninguém podia ver as suas lágrimas. Então tem gente que é assim, dançando na chuva,
para que ninguém perceba que as lágrimas estão descendo. Tristeza, verso 3, como é forte, não é? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Muita tristeza. Como eu disse, não se pode esperar de ninguém alegria o tempo todo, mas também é preocupante que não tenhamos mais alegria em quase nada. Saudosismo, verso 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graças, em meio à multidão que festejava. Olha para o passado, mas ao invés do passado ser motivação para o futuro, o passado vira um saudosismo. Ah, se eu pudesse voltar lá, mas não dá, não tem jeito. O tempo não vai retroceder. Então é possível olharmos para as coisas boas do passado, mas para nos alimentarmos para frente, ao invés apenas de produzir mais tristeza pela saudade de um tempo que foi e não volta. Essa é a questão. Solidão. Temos aí o verso 9 e o próprio verso 3 antes, que demonstram esse nível de solução. Onde está o seu Deus? Eu me pergunto o tempo inteiro. Agora é ele perguntando a si próprio. E aí no verso, então, posterior, nós vemos no verso 9 a declaração dele. A Deus, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo. O que ele está dizendo? Ele está se sentindo só, inclusive, em relação a Deus. Solidão. E é possível você estar num lugar como você está nessa noite, cercado de pessoas, mas você está dentro de um casulo, profundamente sozinho. Sem conseguir achar nem em Deus e nem nas pessoas alguém que se conecte com você, que entenda você, que compreenda o seu coração. E olha, meus amados irmãos, muitos de nós continuamos exercendo a fé. Em que sentido? Eu estou me sentindo profundamente só, inclusive de Deus. Eu sei, biblicamente, teologicamente, Ele não me abandonou. Mas eu sinto como se Ele tivesse me abandonado. Você entende essa diferença? Quando a gente tem uma base sólida na palavra, nós temos uma âncora. Porque às vezes eu estou me sentindo profundamente só, inclusive em relação a Deus. Mas como eu tenho uma base na palavra, eu digo para mim mesmo, eu prego para mim mesmo, eu afirmo para mim mesmo. Essa é uma ilusão do meu sentir. Agora, você pensa quando você junta a falta de uma base bíblica com um profundo sentimento de solidão. A que os nossos irmãos podem estar sujeitos se nós não conseguirmos quebrar essa barreira invisível, mas tão poderosa e perniciosa? Isso tudo se converte, então, em dores emocionais e psicossomáticas. Veja aí o verso 10 do capítulo 42. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Há uma dor na alma, que se traduz aqui no caso do salmista, inclusive numa dor psicossomática. E eu quero te dizer uma coisa, muitos de nós, se nós vencermos pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, o nosso esgotamento espiritual, até o seu físico vai melhorar. Até o seu físico vai melhorar. Até a sua cabeça vai doer menos. Até vontade, se você é casado, de namorar, vai voltar. Pensou, irmã? Que bênção, hein? Vamos orar para Deus curar esse homem em nome de Jesus, né? Então, como nós podemos superar? Quero voltar aqui, então, no que eu falei até agora, aqui em torno do Salmo, para a gente avançar para uma resposta, tá? Então, nós vimos
que algumas possíveis causas que os dois salmos nos apontam: longas lutas espirituais, perseguições constantes, tribulações em efeito cascata. E lutas espirituais envolvem o mundo, a carne, o diabo. Sintomas: profunda tristeza, muito mais tristeza do que qualquer sentimento de alegria, um saudosismo que não ajuda a avançar, só ajuda a ficar lá atrás, um sentimento profundo de solidão, inclusive às vezes a respeito de Deus, e tudo isso se traduzindo em dores emocionais e muitas vezes psicossomáticas, afetando até a sua saúde física mesmo. Então, como nós podemos superar isso? Porque nesse texto, nós não temos apenas alguém que fala dessa condição que ele está vivendo, mas nós temos alguém que nos dá a direção. É palavra de Deus, é texto inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que esse texto nos diz em como podemos superar níveis de esgotamento espiritual pelos quais podemos estar passando? A primeira coisa, evidentemente, a gente precisa admitir o esgotamento. Verso 6, olha aí o verso 6, capítulo 42. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O que ele está fazendo aqui? Deus, é assim que eu estou. É assim, Deus, que eu estou. Nós não temos como superar alguns grandes desafios que o próprio Deus, inclusive, permite que nós passemos por eles, até o momento que nós não tivermos coragem de encarar aquilo de frente. Se nós não tivermos coragem, os próximos dias, os próximos meses, o próximo ano será pior do que o momento que você está agora. Por uma questão simples, não é difícil da gente entender. Porque se nós não admitimos, nós vamos apenas jogar mais tijolinhos nas nossas próprias costas. Mais tijolinhos, mais tijolinhos, mais tijolinhos, mais tijolinhos. E você vai dizer assim: não, mas eu vou aguentar. Não, eu vou dar conta. Mais tijolinhos. Não, só mais um tempo. Mais tijolinhos. E uma hora você vai cair prostrado. Por que você acha que tem muitas pessoas que elas simplesmente desmoronam emocionalmente? E elas não são piores do que você. Talvez até são pessoas que já se dedicaram a Deus mais do que você. Porque elas subestimaram o perigo, ou negaram o perigo. Então nós temos que ter a coragem de admitir o momento pelo qual estamos passando. Se precisamos de ajuda, precisamos clamar por ajuda. Se precisamos de renovo, precisamos reconhecer: de fato eu estou esgotado. Se precisamos, inclusive, da compreensão da nossa família. Há tantos casamentos que algumas irmãs, por exemplo, estão segurando a corda ano após ano, e o seu marido está achando: não, mas ela aguenta mais um pouco, ela aguenta mais um pouco, ela aguenta mais um pouco. E o duro é que você se convenceu disso. Será que não é a hora de sentar e dizer assim: olha, não dá mais, eu preciso de ajuda. Aquilo que eu consegui sustentar e administrar como comportamento aqui em casa, eu não consigo mais. Então nós precisamos admitir a condição que nós próprios estamos. E, meus amados irmãos, isso não é fácil. Os irmãos sabem, houve uma palavra do conselho dessa igreja sobre o momento que eu estou vivendo.
E dentro dos embates, né, as tribulações em cascata que Deus permitiu que eu vivesse, e as outras lutas também que eu fui vivendo no decorrer desses anos todos aí, alguns que me conhecem já há um bom tempo sabem que não foram pequenas. O que eu dizia para mim mesmo? Não, mas deixa passar a conferência, Life on Life, depois. Não, deixa passar a reforma. Gente, mas agora, se eu disser que eu preciso de um tempo, que eu preciso diminuir, o que vai acontecer? Fulano está precisando de mim, Beltrano está precisando de mim, e aquela família, eu preciso cuidar daquela pessoa. Não, vai dar. O dia que eu sentei com o conselho da igreja, para dizer para eles assim, não está dando, eu deixei esse povo quase doido. Porque o pastor Jean, né, parece, tão equilibrado, tão coerente. Chega lá, eu tive uma crise de choro, parecia um menino. Pá! Por quê? Porque é difícil admitir. É difícil você dizer assim, ó, eu cheguei no limite. Não dá mais para ir sozinho. Não dá mais para ir no ritmo que está. Não dá mais para ir desse jeito. Só que ou você admite, ou então você só vai ficar pior. Entende isso? E louvado seja Deus. É a palavra de Deus nos mostrando que o salmista chega para Deus e diz, Deus, eu estou arrebentado, eu estou chorando, eu como lágrimas, eu só tenho tristeza e angústia, Deus. Ele está dizendo isso. E o que nós vemos aqui, Deus vindo e diz assim, como assim? Não, um Deus misericordioso e amoroso. Então nós precisamos admitir. E aí a gente precisa reconhecer, ou buscar entender a nossa necessidade. No caso do salmista, o quadro dele de um modo muito direto, ele diz, eu preciso, Senhor, do Senhor, como a corça anseia por águas correntes. Eu fiz essa referência aqui na semana passada. A corça consegue saber a quilômetros e quilômetros onde tem água. Ela tem uma capacidade diferencial dos outros animais. Com o seu focinho, ela capta de onde está vindo a umidade e corre naquela direção. Você já pensou como é que Deus fez alguns animais? E o salmista disse, Deus, eu estou tentando sentir onde que o Senhor está, porque eu quero igual a corça, corre para onde tem água, eu quero correr para o Senhor. E aí quando a gente corre para Deus, admitindo o quanto precisamos de renovo, de tratamento, Deus vai começar a nos dar a direção do que nós devemos fazer. E aí a gente precisa conectar a espiritualidade com a dinâmica da vida. Por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas? Então veja, se eu estou com um nível de esgotamento, e eu corro para o reino de Deus, eu corro para os braços de Deus, eu corro para o cuidado de Deus, Ele vai acrescentar as outras coisas. Então, se precisar acrescentar um remédio, Ele acrescenta. Se precisar acrescentar o terapeuta cristão, né? Não vai em não cristão, não. Vai pôr minhoca na sua cabeça. Um amigo meu estava tentando curar as dores da traição da mulher. Foi num terapeuta renomado. Naquela época ele pagou R$500 por uma sessão com esse terapeuta. Não, eu vou em São Paulo, num terapeuta renomado. O cara é crente? Não, não é não, mas diz que ele é bom demais. Se ele falar, você pode ouvir que o negócio melhora mesmo. Aí o cara falou assim, ó, você é aqui de São Paulo? Não. Eu vou te dar aqui 2 endereços. Você escolhe um deles, um é mais caro, o outro é mais barato. Uma noite com a prostituta você resolve o seu problema. Então, quando você falar assim, pastor, isso é radical demais. Por que tem que ser um terapeuta cristão?
Por causa disso, infeliz. Pare de questionar seu pastor quanto a essas coisas, que eu sei que eu estou falando. Aí o pai fala assim, meu filho precisa de terapia. Né? Arruma um terapeuta dos infernos que aprendeu lá com Freud alguma coisa boa e trocentas coisas terríveis, põe lá o filho para o terapeuta dizer como é que o filho tem que viver. Então, reino de Deus e as coisas vão ser acrescentadas. Eu vou para Deus. Nós estamos falando de terapia, viu, irmãos? Porque, por exemplo, mas é o meu joelho que quebrou. Tem que ser um cristão? Não, tem que ser um bom ortopedista. Um bom ortopedista. Agora, quem vai mexer com as suas emoções e sua cabeça tem que ser gente que teme a Deus. E olha lá que tem muitos que temem que te bagunçam. Então, até entre eles, seja cauteloso. Graças a Deus tem a Tati, esposa do DJ, tem uma grande terapeuta. Tem o doutor Natanael, assembleano, um homem extremamente inteligente. E tem tanto, Eloide, Instituto Cartrel. Ou seja, Deus vai acrescentar. Agora você tem que reconhecer e buscar ajuda. Muitas vezes não é disso que você precisa. Você está precisando de um grupo de discipulado. Precisando, você que é homem, de um grupo de homens para crescer junto, orar com você, ouvir suas dores. Você que é mulher, a mesma coisa. Às vezes você está precisando de uma candeia, irmãos para estarem com você, orarem com você durante a semana, pegar um assunto como esse, você não ficar só ouvindo, você participar, você interagir, você falar, vocês como família juntos com outros cristãos. Então nós corremos para Deus, e Deus acrescenta aquilo que nós precisamos, mas para isso então nós temos que dizer, Senhor, o que eu preciso a partir de Ti, como recurso, como atitude? Então reconheça a sua necessidade, como o salmista reconhece sua necessidade de Deus, a sua sede de Deus, a necessidade dele se apresentar diante de Deus. E aí você precisa lembrar-se do poder da palavra. Olha que coisa tremenda. No Salmo 43, aí no versículo de número 3, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Envia a tua luz e a tua verdade. Eu li isso aqui, eu me lembrei do Salmo 119, 105. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E o maior capítulo da Bíblia, você sabe sobre o que ele fala? Sobre o poder da Bíblia. Sobre o valor da palavra de Deus. E lá no versículo 105 do Salmo 119, isso eu decorei quando era criança, diz assim, lâmpada para os meus pés, vamos ver se alguém aqui foi na escola dominical quando era pequeno, lâmpada para os meus pés, olha que coisa, a palavra é poderosa, irmãos, a palavra nos alimenta, a palavra nos ergue nos momentos difíceis. Agora não vá para a palavra quando você estiver empolgado. Vá para a palavra empolgado e sem empolgação. Vá para a palavra quando tiver vontade, quando não tiver vontade. Vá para a palavra nos dias bons, mas também vá para a palavra nos dias que você não queria ouvir ninguém. Ouça a Deus nos dias que você não quer ouvir ninguém. Ouça a Deus, porque a palavra é luz. E como diz o Salmo 19, ela restaura a alma. Quarta dica, então além de você admitir o esgotamento, correr para aquilo que você mais precisa, e isso começa em Deus, sua busca por Deus, e aí Deus haverá de trabalhar as outras necessidades. Você tem que estar aberto de coração para ouvir, Senhor, o que mais que eu preciso? Que recursos eu preciso buscar? Que tipo de apoio, de envolvimento? E dessa busca da palavra, porque a palavra é poderosa. Quarto, louve, louve e louve. O salmista está profundamente abatido, mas em vários versículos ele diz, mas eu vou te louvar, eu vou te louvar, eu ainda te louvarei. E se você acha que louvar é cantar, entenda uma coisa,
Cantar é uma expressão do que a gente chama louvar. Eu nem gosto que as pessoas falem assim: estamos aqui no culto, agora nós vamos para o louvor. Mas desde que nós chegamos aqui não estávamos louvando, não, agora que nós vamos louvar. Lemos a palavra, oramos, abraçamos um ao outro. Não é? Vamos para o louvor agora. É só agora que nós vamos louvar? Não, agora nós vamos cantar, porque louvando a gente está louvando. Às vezes, inclusive, antes de vir para cá. Tem dia que é difícil, irmãos. Tem dia que dá vontade de xingar. Não acontece isso com você de vez em quando, não? No trânsito, de vez em quando você não tem vontade de xingar no trânsito, não? E não vale palavrão gospel, viu? Seu filho de Belzebu. Xingamento santo, pastor. Não tem nada de santo nisso aí. Né? Então veja só, tem dia que a gente quer xingar, tem dia que a gente quer falar assim, gente, eu lembro de uma história de um pastor que amanheceu, perdeu o horário, a mulher falou assim, você tem que me levar no emprego, aí no caminho o carro furou o pneu, e foi uma confusão, e ele olhou, tinha esquecido a carteira em casa, aí conseguiu, deu um jeito, deixou a mulher, caiu numa blitz. Quando o guarda chegou, os documentos, por favor. Aí ele, dou conta disso não. Dou não. Meu Deus, a segunda desse jeito, já desse jeito. Aí o guarda virou para ele e falou assim, eu não sei o que está acontecendo com o senhor, mas Jesus é a solução. Então tem dia que se o irmão estiver vendo você assim, está ali atrás do carro, ele deu uma buzinadinha, olha que você vai levantar suas mãos, mas não é para abençoá-lo. Tem dia que é difícil. O que você faz nesse dia? Louve. 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 Tu és bom, Senhor. Está difícil, mas o que quer dizer? O Senhor é bom. Senhor, eu quero te exaltar. Senhor, eu não quero murmurar. Está aqui o meu problema, está aqui a minha situação, mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor me ama, o Senhor me deu o teu filho. Gente, se nós nos lembrássemos todos os dias o que Deus deu a nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará com ele e de graça todas as coisas. Quem nos separará do amor de Deus? É por isso que a gente tem que ter uns versículos decorados. Tem que ter algumas coisas na nossa cabeça, para a gente chegar em determinados dias e dizer assim, eu vou louvar. Só Deus sabe o tanto que eu estou arrebentado, mas eu vou louvar. Agora, se Deus deu um pouquinho de talento para você sabe tocar umas notas, eu aprendi para isso. Sei tocar um pouquinho, não sou músico. Foi útil em muitos lugares que eu trabalhei como missionário. Hoje, para que eu vou ficar tocando aqui? Tem tanta gente boa que toca bem, mas lá em casa, tem dia, gente, que eu pego o violãozinho e sento, e começa a dedilhar, e eu falo assim, Deus me dá uma música hoje. Aí é a hora que eu vejo que eu estou ficando velho, porque vem umas músicas de 1800 Guaraná de rolha. Esses dias mesmo, eu estou lá assim, falando assim, Senhor, o que eu posso cantar para o Senhor? Coração pesado, 1000 problemas na cabeça, como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo? Senhor, me dá uma canção hoje. Aí, de repente, me veio uma música no coração. Acho que a maioria que nem conhece. Meu Pai, aos seus filhos, mostra um lugar onde o sol e o amor brilha, clareia o caminho
e quem passar por ali saberá. Aí alguém lembra o que diz a canção? Jesus é amor. Como é que você não sai renovado de um negócio desse? Como? Então, louve. É o que o salmista está dizendo aqui. Eu te louvarei, Senhor. Eu louvarei, Senhor. Eu louvarei, Senhor. E ele diz para si próprio. Então, há uma coisa que nós temos que pregar para nós mesmos, muitas vezes. Muitas vezes. A esperança em Deus. Veja aí o verso 5 do capítulo 42, o que o salmista diz. Eu já estou quase concluindo a minha palavra. A parte final do verso 5, ponha a sua esperança em Deus. Agora ele está falando com quem? Se ele não está falando para Deus, com quem que ele está falando? Com ele mesmo. Ponha a sua esperança em Deus. Aí você vai lá no verso 11, ele repete isso. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Olha aí, esperança e louvor. E aí ele vai lá no 43, no verso 5, diz de novo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ele está dizendo para a alma dele. Então, muitas vezes, nós temos que pregar para nós mesmos a esperança em Deus. Eu creio que nessa noite, o Senhor está nos convidando, aqueles que necessitam admitir o seu nível de esgotamento espiritual, a dar esse passo, a serem sinceros consigo mesmos diante de Deus, a reconhecer a sua grande necessidade de correr para os braços de Deus, de lembrar-se do poder da palavra de Deus, de resgatar o louvor nos lábios, não dando lugar à murmuração, mas exaltando a Deus, mesmo nos dias difíceis e de adversidade, e pregando para si próprio. Tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança em Deus. E no verso 4 do capítulo 43, o texto diz: então irei ao altar de Deus, a Deus. E olha que coisa tremenda, a fonte da minha plena alegria, a fonte da minha satisfação. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei de um certo convite de Jesus. E eu quero terminar essa palavra com o convite que Jesus fez. Esse convite ele fez para mim, mas eu creio que ele fez para você também. As palavras desse convite estão registradas em Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.